Atenção, porque vai começar a aula de educação ambiental. Olá, alunos do 8º ano, eu sou a professora Veridiade Albuquerque e nós vamos para mais uma aula de educação ambiental. Antes de falarmos do tema da aula de hoje, vamos realizar a correção de algumas questões. Essa questão diz o seguinte: qual das seguintes fontes de produção de energia é a mais recomendável para a diminuição dos gases causadores do aquecimento global? Então, quando a gente analisa as alternativas, a gente verifica aí a alternativa que está relacionada ao vento. A outra questão, ela pergunta qual o conceito de energia, o que seria energia? Então, a energia, ela está relacionada com a capacidade de produzir trabalho. Hoje, o nosso tema será sobre recursos energéticos renováveis e não renováveis. Então, primeiro a gente pode parar e se perguntar qual é a diferença entre fontes de energia renováveis e fontes de energia não renováveis. A diferença entre as fontes de energia renováveis e não renováveis é que as renováveis utilizam aqueles recursos que não se esgotam ou se regeneram na natureza. Então, uma vez retirada da natureza, aquele recurso vai surgir novamente com um pouco tempo. Já as fontes de energia não renováveis, elas tendem a se esgotarem da natureza e, por isso, elas tendem a gerar problemas para o meio ambiente. Então, uma vez retirada ali do meio ambiente, não vai surgir novamente. E se surgir, vai ser com milhares de anos. Assim, os diferentes tipos de energias podem ser produzidos por fontes de energias renováveis, por exemplo, solar, eólica, hidrelétrica, geotérmica, de biomassa, e aquelas fontes de energia não renováveis, como os combustíveis fósseis e a energia nuclear. Vamos falar um pouquinho sobre as fontes de energia renováveis. Então, o próprio nome está dizendo, é aquela que se renova, que surge novamente na natureza. Elas são extraídas de elementos que continuarão presentes no planeta, como, por exemplo, a utilização da força dos ventos, que é relacionada à energia eólica, dos mares e rios, que está relacionado com as hidrelétricas, ou das ondas luminosas do Sol, que está relacionada à energia solar. A gente vai falar um pouquinho sobre a energia eólica. Existem os parques os ambientes chamados de parques eólicos, que são áreas extensas onde são instaladas diversas turbinas que captam a energia vindas do vento. O vento, ele movimenta pás dessas turbinas aerogeradoras e elas transformam a energia mecânica, que é a energia relacionada ao movimento, em outro tipo de energia, que é a energia elétrica. O movimento dessas pás vão ativar engrenagens que vão transferir o movimento à área da moagem. Nessa área da moagem, o produto vai ser triturado, sendo transformado em farinha ou extraindo líquidos que serão encaminhados para outros setores de produção. A energia eólica, ela é uma fonte de energia extremamente limpa, Entretanto, o seu custo ela é um pouquinho alto para a instalação relacionada a essas turbinas, a esses itens, para obtenção desse tipo de energia. Aqui é uma imagem para que vocês observem como é que ocorre aí a produção dessa energia eólica. Outro tipo de energia que é bem falado é a energia solar, que, assim como a energia eólica, é uma fonte de energia extremamente limpa, mas também que possui um custo elevado para a instalação das placas para absorver a luz em si. Esse tipo de produção de energia vem de ondas eletromagnéticas através do Sol. Essas ondas, elas são captadas por painéis, que a gente chama de painéis solares, e ativam o fluxo de elétrons, gerando a energia elétrica que a gente vai utilizar. Uma importante informação é que essas fontes de energia limpa podem produzir mais energia do que a que a gente consome. E essa energia excedente, ela pode ser vendida, por exemplo, para o governo.
Aqui é uma imagem para vocês observarem também como são feitos, como são colocadas as placas de energia solar para a obtenção desse tipo de energia. E a energia hidrelétrica, que a gente pode falar como o tipo de energia que é mais utilizada hoje, tá? Que é através de usinas hidrelétricas que vão fazer uso da força da água e onde essa força da água vai ser utilizada para movimentar um gerador e produzir essa energia elétrica. Esse tipo de energia, como eu já havia dito a vocês, ela é muito utilizada no Brasil, então cerca de 90% da energia elétrica consumida nas casas vem dessa energia hidrelétrica, vem das hidrelétricas. Quando a gente fala de uma hidrelétrica, ela é uma fonte de energia atrativa pela grande quantidade de rios que existe no país em si e pelos baixos custos da manutenção. Entretanto, a gente observa que a formação de uma hidrelétrica ela pode causar impactos ambientais e sociais, tá? Com alagamento de áreas, né, devido à sua instalação. Aqui é uma imagem para vocês observarem como é que ocorre essa movimentação das águas numa hidrelétrica para a geração de energia. Vamos falar agora sobre a biomassa. A produção de energia derivada de biomassa tem mostrado como uma grande fonte explorada no país em si. Nela ocorre a utilização de vegetais, tá? E derivados como combustíveis utilizados para o funcionamento, por exemplo, de máquinas. Outro exemplo, né, outro bom exemplo é a produção do etanol, que é o álcool em si, e do biodiesel, que são retirados da biomassa, da cana-de-açúcar, e são responsáveis por abastecer boa parte das frotas de automóvel no Brasil. Então, se a gente for pensar no meio ambiente, que tem que se pensar no meio ambiente em si, a gente iria optar pela utilização do etanol, porque ia gerar uma quantidade menor de poluentes. Aqui é a imagem para vocês observarem como é que ocorre esse processo de obtenção de energia através da biomassa. Vamos falar um pouquinho sobre as fontes de energia não renováveis, que pelo nome vocês já compreendem que são aquelas fontes de energia que é retirado de itens que não surgem novamente ali no meio ambiente, no mesmo local. As fontes de energia não renováveis, elas são extraídas de elementos encontrados na natureza e que tendem a acabar, como por exemplo o combustível fóssil, o petróleo, o carvão mineral e o gás natural. E outros elementos radioativos usados nas usinas nucleares, como o urânio, o plutônio e outros itens. Falando sobre os combustíveis fósseis, o nome está dizendo que são aqueles combustíveis que são formados a partir de fósseis, ali presentes no meio ambiente. A gente fala dos derivados do petróleo ou carvão mineral, que são usados como combustíveis no funcionamento de máquinas e motores, como por exemplo o automóvel em si. Infelizmente, por mais que ocorra alta poluição pelo uso desses combustíveis, ele ainda é a principal fonte de energia utilizada no nosso planeta. A manutenção desse modelo se dá pela lucratividade dos processos. No entanto, a gente observa que existe um risco muito grande para o meio ambiente em relação à liberação de gases poluentes, ali poluindo a atmosfera. Aqui é para vocês observarem a porcentagem de combustíveis fósseis que não deveriam ser utilizados. A gente vai falar das usinas nucleares. Em uma usina nuclear, a quebra dos elementos como urânio gera calor. E esse princípio é o mesmo utilizado nas bombas atômicas. Nas usinas nucleares, o calor gerado vai aquecer a água e o vapor dessa água vai movimentar as turbinas e assim o gerador vai gerar a energia elétrica. Essa fonte de energia tem como vantagens os baixos índices de poluição, quando a gente faz referência ao meio ambiente. Mas existe uma preocupação grande em relação à utilização, à fabricação da energia elétrica pelas usinas nucleares,
que é devido a aspectos relacionados à segurança, por se tratar de elementos muito perigosos à saúde humana, tá? Então a gente tem que ter, as pessoas que trabalham nas usinas nucleares têm que ter um cuidado muito grande em relação aos descartes de dejetos radioativos, né, para não ocorrer acidentes como o ocorrido em Chernobyl, que ocorreu uma explosão, uma liberação de partículas radioativas e ocorreu a morte de várias pessoas em relação à utilização, à fabricação de energia nuclear. Aqui é uma imagem para vocês terem uma ideia também de como é produzida a energia nuclear. Até a próxima aula.